De volta aqui com vocês para dar continuidade à nossa aula de redes de computadores. E aí chegamos na década de 90. A partir da década de 90, aí sim a gente tem uma internet bem mais próxima do que temos hoje em dia. A gente já percebe que os primeiros sites mesmo, utilizando HTML, utilizando a codificação HTTPS, essas já começam a ser utilizadas ali a partir da década de 90. Preocupação com segurança, utilização de via de multicast, ou seja, envio de dados do tipo multicast, ou seja, não somente uma rede única, analógica. A gente vai entender quando eu falo de multicast, é porque o envio de dados em uma rede única, em uma via única. É como você eu utilizando aqui o meu microfone aqui via cabo, ou seja, é uma via única, ele é monomodo. Então ele é somente um canal. Agora, quando eu começo a falar em multicast, eu estou utilizando vários dados ali. É algo como você utilizando a sua rede hoje em dia, o seu cabo de rede no seu computador. Ao mesmo tempo que você está enviando, você está recebendo, e várias outras pessoas na sua internet, na sua casa ali, utilizando a mesma internet, estão utilizando aquele mesmo cabo ali, enviando dados. Ou seja, ele utiliza vários canais ali separados. Mas a gente vai entender essa questão de canais multicast, a utilização de IP, tudo isso mais adiante aí nas nossas aulas. Vamos continuar a nossa história aqui, já que chegamos na década de 90. 93, Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação dos Estados Unidos, a NCSA, lança o Mosaic. A Fundação Nacional de Ciência Americana cria um Internic para organizar o registro de domínios, parte dos nomes dos computadores e informações da rede. Então vamos começar aqui. O Mosaic foi justamente a utilização de, podemos dizer, servidores com informações para estudo. Vamos pensar assim na utilização de conhecimento levado ao público. A internet começou a gerar servidores com conhecimento. E a utilização dos registros de domínio começam a ser utilizados ali de forma comum, ou seja, não eram só grandes empresas, grandes sites, mas começam a deixar os registros de domínio na parte de mais perto de nós, da sociedade. E com isso, pessoas ou pequenas empresas poderiam ter até mesmo seus próprios sites. E com isso, a internet cresce muito mais, teve um crescimento aí de 341.634% crescimento anual. E muitos outros países conectados, ou seja, o mundo estava se conectando muito mais. A infovia, surgem expressões como infovia e netcen, misto de citizen, cidadão, e internet, algo como cidadão da internet. Então começa a chegar esses novos nomes, esses novos jargões. 94, a ARPANET ali, já encerrada, que agora sim a ARPANET podemos dizer que o nome em si mudou-se, não necessariamente que ela acabou, mas virou a internet, completa ali em base seus 25 anos, e aí é lançado o Yahoo, o site Yahoo, que rastreia e agrupa assuntos de interesse. Então foi o primeiro site. Ah, não foi o Google não, Edu? Não, o Yahoo foi o primeiro que teve essa ideia de agrupar diversos conhecimentos, diversos interesses em um só site. Ao invés de você, eu gosto muito de pesquisar sobre animais. E aí, você procura qual site? Você não sabe. Agora, se você quiser tal coisa, você pode ir a um buscador. E o Yahoo foi o primeiro a fazer isso ali em 1994. A NSFNet supera 10 trilhões de bytes por mês. E acontece pedido de pizza do Pizza Hut passa a poder ser feito de forma online. Podemos dizer que a Pizza Hut foi um dos primeiros, se não o primeiro, venda online ali, um pedido online ao público. 95, Netscape Navigator é lançado. 70% do mercado de browsers, ou seja, acaba tomando parte. Vou até uma dica aqui, hoje mesmo, é a nossa dica, vou logo adiantando, que é a dica de um documentário chamado A Guerra dos Navegadores. Quero que vocês entendam que o Netscape hoje
Quantos de vocês já utilizaram esse navegador? Normalmente vocês só vão lembrar aí do Firefox, o Internet Explorer, o Edge e o nosso Chrome aí que todo mundo utiliza. O menino que gosta de pegar muita memória do nosso computador. Mas o Netscape ele fez muito sucesso no seu início, ele tinha muito sucesso. Por quê? Porque os browsers iniciais, os primeiros navegadores, vocês sabiam que vocês tinham que pagar por eles, vocês tinham que comprar. Aí eu comprei o meu Windows. O Windows hoje em dia já vem com o Internet Explorer. Todo e qualquer sistema operacional que você vai instalar sempre vem com um navegador. Mas os primeiros sistemas operacionais, você tinha que comprar o sistema operacional, comprar o seu Windows e tinha que comprar também um navegador se você quisesse acessar a internet. Então você comprava o computador, pagava o provedor para entrar naquela internet, para entrar na grande internet, aí na ARPANET. Além disso, você tinha que ter também um navegador, senão você não conseguia visualizar a codificação HTML. Porque até esse momento, até antes ali da década de 90, para acessar a internet bastava estar conectado, mas o navegador é ele que faz a leitura, é ele que compila o código ali do HTML. Então era obrigado a ter justamente a utilização. E o Netscape foi o grande vencedor, porque ele foi um dos primeiros a serem lançados ali, foi um que tinha grande velocidade, então a maioria dos browsers teve quanto a isso. Vocês percebem que ele sumiu nos últimos tempos, ainda existe, ele sumiu nos últimos tempos. Eu nem vou contar muito, porque eu quero que vocês assistam o documentário, que vocês entendam um pouco mais sobre essa guerra no documentário. Em 95, é lançada ali a primeira versão do Google, vários outros buscadores seguindo o caminho do Yahoo fazem também a mesma coisa. Está aí, ó, a página do KD, outro buscador, fez muito sucesso. E nele vinha, justamente, se você quisesse procurar ali um nicho, um certo assunto, ele já te dava a ideia ali para você fazer essa busca. Teve algumas tecnologias emergentes ali em 95, como o caso do Java e o JavaScript, que foi ali iniciados em 95, o que servem principalmente, o JavaScript no seu início, serve principalmente para o mobile código, ou seja, eram os primeiros celulares utilizando a conexão e eles necessitavam ter uma codificação própria, que era justamente o Java, utilizando Java e JavaScript. Essa parte aí, 95, quando a gente chegar lá na nossa aula falar sobre a evolução dos celulares, a gente vai falar um pouquinho das redes móveis, eu vou trazer um pouco mais sobre esse conhecimento aí, falar um pouco sobre o Java e o JavaScript aí, como eles influenciaram. Mas por enquanto, vamos só guardar essa data aí que foi em 95 que começou. O VRML, ou seja, a utilização de sistemas virtuais, as virtualizações, formato de arquivo para a realidade virtual, vocês estão vendo aí, ó, virtualizando uma casa, foi em 95, os primeiros desenhos desse modo em ambientes para computador. 95 a gente percebe aí que essa parte roxa aí no mundo seria onde a internet já está presente, o vermelhinho ali, só num pequeno espaço ali que sobrou ali, estava a Bitnet, ou seja, ela estava sendo consumida pela internet, sendo transformada na grande internet, e a gente vê que tem outras duas redes, a UUCP e a sem conectividade era justamente sem internet nenhuma, a gente vê ali a base amarelinha, ou seja, a internet já estava praticamente no mundo todo ali em 95. 96, o Congresso americano aprova a Telecommunications Bill, que prevê punições a quem divulgar pornografia pela internet. Começa a ser utilizada a Web TV, então eram as primeiras transmissões a estar utilizando vídeo, transmissões de vídeo, primeiras transmissões tentativas de streaming foram ali criadas ali em 96 e começou a colocar ordem nessa bagunça, ou seja, começou a proibir certos crimes junto à internet. Era o início de um controle sobre a internet. 96 é o que a gente chama de Web 2.0 ou Internet 2. O projeto Internet 2 é concebido com foco em aplicações interativas e multimídia. Missão: desenvolver e implementar as aplicações e tecnologias avançadas em redes, acelerando a criação da internet do futuro. Então, em 96,
é que a gente vê que houve uma transição, principalmente na utilização de multimídia, a utilização de vídeo, os primeiros passos do streaming. O Napoleão está perguntando ali qual é o navegador mais leve para ser utilizado no momento. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui sobre o navegador mais leve para ser utilizado no momento, e você não vai, bem provável que não vai gostar muito da minha opinião, que seria o Opera. Para mim, na minha visão, eu já li alguns artigos, o Opera é visto como um dos mais leves. Inclusive, esse navegador o Opera, ele também é muito bem visto na utilização em celulares, mas ele é pouco utilizado. Quem a gente utiliza muito mesmo, normalmente é o Chrome. E sem dúvida nenhuma, o Chrome ele é um bandido quanto à questão de memória. Ele toma mesmo a questão sobre o uso sobre memória. Utiliza-se bastante. Eu não vou me aprofundar muito na questão dos navegadores, porque eu acredito que vocês terão uma aula específica para falar só sobre os navegadores, uso de navegador, uso de memória, sobre isso, na questão lá na disciplina de sistemas operacionais. Tá? Lá na disciplina de sistemas operacionais, a professora Amanda deve puxar um pouquinho esse assunto. Está me perguntando aí se eu conheço o navegador Brave. Eu conheço ele sim, mas assim, que eu fiquei utilizando, não utilizo, realmente não utilizo. Um outro navegador, já que você está seguindo por esse caminho de navegadores que são pouco conhecidos aí, tem um que é o Tor. Também é chamado de rede. Tá aí, ó. Ele é mais livre, mais focado na segurança. O Tor, você consegue acessar até mesmo deixando seu endereço mais fechado. Mas isso aí é uma aula, quando a gente estiver falando lá de segurança, eu vou puxar de novo sobre esse navegador aí. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vai seguir aqui. Na internet 2.0, tinha em si possibilitar uma nova geração de aplicações, pesquisa de ponta em redes e transferência de tecnologia para a internet de produção. Então vocês estão vendo aí as primeiras transmissões, podemos dizer que reuniões online. Foi ali em 96 com a internet 2.0. Além disso, ele tinha a colaboração interativa, acesso em tempo real a recursos remotos. Então, a gente começamos a ter acesso a imagens de satélites, imagens de telescópios, a gente chegamos a ter imagens sobre pesquisas. Hoje em dia, a gente encontra até fácil. A NASA mesmo, ela tem uma rede que transmite a todo momento o que está acontecendo na estação espacial. Tem uma câmera lá ligada 24 horas para você saber o que está acontecendo lá. Computação e mineração de dados em larga escala e múltiplos sites. Realidade virtual compartilhada. Então, tudo isso fazia parte dessas aplicações que foram iniciadas ali em 96. Essas aplicações propiciam aprimoramento em quantidade e qualidade no modo como desenvolvemos pesquisas e educações. E para isso era necessário requerer essas redes mais avançadas. Por isso o projeto da Internet 2.0 não foi só simplesmente a utilização de imagem, a utilização quanto a utilização de aplicações em si, mas a evolução até mesmo dos mesmos protocolos de internet. 97. Comitê Gestor da Internet avalia o número de usuários no Brasil em 1 milhão. Nós já tínhamos 1 milhão de pessoas ali acessando. O presidente Clinton menciona a internet no State of the Union, o tradicional discurso da nação, embora naquele momento ainda não seja um usuário da rede. E temos também o fato do computador Deep Blue, aquele grande servidor, jogou xadrez com o campeão mundial ali naquela época, o Garry Kasparov, e ganhou dele nessa partida. 98, Janet Reno, chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, processa a Microsoft com base na lei antitrust, sob a alegação de que a empresa prejudicava a concorrência ao embutir o browser Internet Explorer no Windows. E aí é parte também lá do documentário, gente, documentário A Guerra dos Navegadores. O Internet Explorer começou a vir dentro do Windows, ou seja, a Microsoft começou a vender o seu Windows, e aí ela dava de graça ali o Internet Explorer. Você já comprava o sistema operacional, já vinha o Windows lá de graça. E ela ainda deixava de graça para quem não tivesse baixar.
E aí empresas como a Netscape, que estava vendendo, eu estou vendendo, aí o cara está dando de graça. Aí foi que ela foi processada quanto a isso, porque ela estava dominando o mercado, porque as pessoas eram obrigadas a comprar o seu Windows e já vinha junto também o Internet Explorer. Eles achavam o seguinte, não, tá errado aí, você não pode dar o Internet Explorer não. Mesmo que seja de graça, não pode, porque aí você está obrigando, está ligando uma coisa à outra. A pessoa está levando, está pagando o sistema operacional e está levando junto outra coisa. Aí eles teve esse início, aí, esse grande processo. Bem explicadinho lá no documentário, gente. Assista lá, é muita diversão. E é pequenininho, gente. Pequenininho mesmo. Em 99, a gente teve o primeiro banco completo apenas na internet, o First Internet Bank of Indiana. Decisão de que as marcas bem conhecidas devem ser protegidas. A primeira Cyber War, na guerra Sérvia-Kosovo, ou seja, foi a primeira transmissão de uma guerra ao vivo ali, foi em 99 também, além desse caso do banco. Tivemos as tecnologias do ano ali em 99, a começar o e-trade, as trocas, ou seja, o banco online, o lançamento do MP3. A gente teve algumas tecnologias emergentes que a gente vai falar numa aula específica sobre telefonia, o NetCell, a utilização das internets dentro dos celulares. A computação começa a utilizar o Team Computing, ou seja, os sistemas responderem, parecerem mais a seres humanos. Tivemos ali alguns vírus que fizeram sucesso, o Melissa e o Explorer Zip. Isso aqui também eu vou puxar mais sobre eles, vou falar mais sobre eles na aula sobre segurança. No ano 2000 tivemos ataque do tipo DOS, Denial of Service, não DDoS, DOS, contra a Yahoo, e a Amazon e a eBay. Grandes ataques, isso acontece desde sempre, esses ataques. Estimativa de que o volume de páginas web indexadas ultrapasse de 1 bilhão, já tínhamos mais de 1 bilhão de páginas ali indexadas, e a gente foi também a utilização do IPv6. O que é esse IPv6 no backbone da internet? Até aquele momento se utilizava somente o IPv4. Gente, só adiantando, o IPv4, IPv6, isso aí é justamente a partilha de endereço. É através dele que é a partilha de quantidade de endereços que a gente tinha na rede. E o IPv4 era já tinha tantos endereços, mas já estava ficando saturado. Tiveram que aumentar para o IPv6. Vocês têm uma ideia, hoje em dia a gente já está chegando no IPv8. Mas isso aí a gente vai falar mais adiante, quando a gente vai falando sobre a questão sobre máscara de rede, tipos de rede, sub-redes. A gente vai falar isso ainda na nossa disciplina aqui. Tá? Por enquanto, só fiquem sabendo que isso aqui é que causa a numeração, é ela que faz as divisões dentro da nossa rede. A gente vai entender mais profundamente esse conceito mais adiante na nossa disciplina. No ano 2000 a gente teve também a tecnologia, a utilização do ASP, um tipo de nova codificação, nova linguagem. A utilização das redes Napster, que levava música, entretenimento. Tivemos algumas tecnologias emergentes, nossa, novidade, o wireless começou a ser difundido e o IPv6, como eu falei agora há pouco. O vírus do ano foi o Love Letter. Aqui, se a gente for ver a chegada até aqui do Brasil, Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, traz ali a internet 2.0, aumenta isso, chegando até a nosso Brasil aqui, ou seja, a internet 2.0 chega ao Brasil, é conectada aqui, e a gente tem uma conexão muito mais rápida, e agora a questão do uso de imagem. Em 2001, o primeiro musical disseminado ao vivo na rede internet, ou seja, se vocês quiserem saber qual foi a primeira transmissão de internet mesmo, cultural, musical, foi este musical aqui, o Tecnotop e The Madman, que está nesse endereço aí, para vocês quiserem dar uma olhada. Só como curiosidade, vão lá, dar uma olhada lá, para vocês verem qual foi a primeira transmissão, o primeiro show transmitido ali pela internet. Em 2001, as escolas ganham acesso à internet 2.20, né, da internet 2. O Napster em litígios por ensejar pirataria. O Napster era, como eu disse, era uma rede que trazia as músicas de uma forma mais fácil, vídeos, só que isso ele estava incitando a questão sobre a pirataria.
HDTV, televisão de alta resolução, é demonstrada na internet. Os primeiros passos do HDTV dentro da internet. Grid. Em uma topologia de grade regular, cada nó da rede está conectado a dois vizinhos e ao longo de uma ou mais dimensões. Pessoal, no ano 2000, começou-se os estudos sobre esse tipo de rede, o rede em malha ou rede grid. A rede grid, quando estiver falando na aula de topologias, eu vou falar para vocês, eu vou buscar um pouquinho mais sobre essa rede aqui, o tipo grid. Por quê? Porque a rede grid, sem dúvida nenhuma, é ela que vai fomentar a rede que o Elon Musk está querendo trazer, que vai cobrir todo o mundo. É isso, a via satélite. Então a rede via satélite deverá ser futuramente do tipo grid, além de a malha que cobre a internet celular, com o uso até mesmo das redes, agora chegando no 5G, vai se utilizar também esse tipo de topologia, a topologia do tipo de malha, do tipo de grade, a grid. Então a gente vai entender um pouquinho mais. Mas eu só quero que vocês entendam aqui, para a aula de hoje, que esse tipo de rede começou a ser estudada ali, mais ou menos no ano 2000. Outro tipo de rede também que fez grande sucesso ali, e que hoje em dia a gente tem que falar um pouco mais sobre ela, é a P2P, o Peer-to-Peer. É uma arquitetura de redes de computador, onde cada um dos pontos ou os nós da rede funcionam tanto como cliente como servidor, permitindo compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central ou hierarquia, mudando o paradigma existente. Ou seja, onde é que vocês já viram uma rede onde não existe uma arquitetura, uma central, um concentrador, um servidor que tem ali a questão de mandar em toda a rede, mas sim todos os arquivos. Digamos, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, imagina que esse quadrado meu aqui seja um pacote, um dado meu. Ao invés desse meu dado estar dentro de um só local de um servidor, eu quebro ele em vários pedaços e cada pedacinho desse fica em um servidor diferente ou até mesmo em computadores diferentes. Se a gente for ver, esse tipo de rede é muito utilizado hoje em dia com a questão das nuvens. A cloud é justamente o peer-to-peer. Além disso, se a gente for pensar, quem aí nunca viu, não vou falar que vocês já usaram não, torrent. Quem já ouviu falar do torrent? O cara vai baixar um filmezinho, a Disney acabou de lançar um filme ali, aí vou lá procurar numa rede torrent dessa. O que é a rede torrent? A rede torrent, ela utiliza muito da tecnologia peer-to-peer, que é necessariamente o filme, vamos dizer que acabou de chegar um novo filme aí, lançaram o Rei Leão 2. Esse filme, tá aqui ó, vamos pensar que esse filme seja esse meu quadradinho aqui, tá? Ele não está em um servidor, ele está em um pedacinho em cada máquina pelo mundo, em cada uma das pessoas, ou seja, até você depois que baixou, você se transforma em um servidor. Você está enviando ali a sua parte dessa contribuição. E isso acaba dificultando muito na questão da questão da antipirataria, de coibir a pirataria. Como eu posso processar alguém se o arquivo não necessariamente está ali, não está fundamentado que está ali? Não, Rido, mas eu baixei, o filme está todinho na minha máquina, está lá. Esse quadradinho inteiro, o filme inteiro está na minha máquina. Só que você, na sua chamada seed, a sua semente, que você está ali proliferando, você está só lançando um pedacinho. Aí o seu vizinho, mais um pedacinho. Aí a outra pessoa lá dos Estados Unidos, mais outro pedacinho. E aí quem está baixando vai pegar todos esses pedacinhos e formar o filme. E depois ele também vai entregar só um pedacinho. Resultado, quem busca as regras ali, eu vou processar quem está pirateando, que está utilizando o torrent. Ele tem que conseguir comprovar que você tem o filme inteiro na sua máquina. Mas como é que eu consigo comprovar que você tem o filme inteiro na sua máquina sem invadir o teu computador, que é um crime, sem invadir a tua casa para entrar lá com uma batida da polícia, para mostrar que você está ali? Porque se eu conseguir invadir sua máquina e comprovar que você está ali dentro, utilizando, você tem arquivo pirata, você tem um filme ali, eu vou ter infringido a lei, invadindo a tua casa, invadindo a tua máquina para conseguir isso. E quando se captura
os dados que saem da sua rede, que está transitando pela rede, para que eu possa comprovar que você está realmente pirateando alguma coisa, eu vou encontrar só um quadradinho desse do filme. E aí, esse quadradinho bem aí, mesmo que eu consiga comprovar que esse quadradinho bem, esse pedacinho, esse frame, esse pedacinho de pacote aí desse filme, seja realmente deste filme, que seja uma pirataria, mas é só um pedaço. E um pequeno pedaço não pode ser visto como pirataria, teria que ser o todo. Então, por isso que a rede torrent funciona até hoje em dia. A Polícia Federal busca aí, tenta derrotar principalmente quem tem grandes servidores, mas é muito difícil, porque na rede P2P não existe servidores. A regra básica é não ter um grande concentrador, não ter um ponto ali para a concentração ali. É até por isso que normalmente quem utiliza de serviços como torrent vai procurar arquivos muito antigos. Vou procurar um filme que foi lançado lá em 1995. Você não vai encontrar esse filme tão fácil assim. Por quê? Porque as pessoas que já assistiram aquele filme já apagaram do computador. E se apagaram, esse quadradinho que ia ser enviado, deixa de ser enviado. E digamos que você mantém esse arquivo, você só está mandando um quadradinho, você não está mandando o arquivo todo. Porque se eu faço que você envie o arquivo todo, deixa de ser P2P. Então ela é muito inovadora, principalmente quando a gente foca na questão das redes, das nuvens, a utilização da cloud, é muito inovador quanto a isso, utilizando esse mesmo conceito. Mas ela tem esse grande mal aí que acaba sendo utilizada para algo como a pirataria. Chegando ali em 2004, a primeira eleição oficial na Suíça via internet. Gente, totalmente via internet. Tá? Não estou falando no caso de como a nossa eleição acontece aqui. A utilização das urnas, não é isso, tá? Não é utilizando um sistema de computação. Mas pensando na questão do uso da internet mesmo. A votação foi inteiramente na internet, ali na Suíça, em 2004. Também em 2004, o SQL Slammer Worm causa um dos maiores e mais rápidos ataques DDoS. Inclusive, esse worm, o Slammer, o SQL Slammer, ele é justamente um dos primeiros a utilizar as fraquezas dentro da utilização de codificação com entradas do código SQL, ou seja, na utilização de banco de dados, na entrada de inserção de queries dentro de banco de dados, além de esse worm utilizar essa entrada com banco de dados, ele ainda é muito visto hoje em dia com a captura de senhas. Hoje em dia a gente vê muito o caso de ataques hackers, que eles tentem capturar, criptografar o arquivo inteiro de algumas empresas, criptografa isso, e aí coloca uma senha por cima. Então é muito utilizado a base desse estudo, desse tipo de ataque, em cima de DDoS, utilizando aprendida ali nesse primeiro, nesse código malicioso aí, o SQL Slammer Worm. Inclusive ele levou cerca de 10 minutos para se espalhar por todo o mundo. Olha só a rapidez dele, gente. A velocidade que a conexão tinha em 2004 não era tanto quanto temos hoje em dia. Mas o que deve ser visto era a comunicação como existia naquela época. Para vocês entenderem, a gente vai ter mais adiante ainda, quando a gente estiver na nossa aula de roteamento, vocês vão entender o seguinte. Eu vou colocar aqui, nosso exemplo, tem uma máquina, e aí tem uma segunda máquina. Vamos pensar que eu estou numa rede aqui, eu tenho várias máquinas. Mas a minha máquina estando ligada a essas outras várias máquinas, o que me acontece é que quando uma máquina, eu estou conectado à rede, estou ali a estar conectado à rede, existe a chance de efetivar o chamado handshake, que é o contato inicial. É como você na sua sala de aula aí, que você está aí agora. Está todo mundo aí, tem os seus colegas, está todo mundo aí na sala de aula. Você tem a autoridade aí, você tem a permissão de falar, mandar um oi, mandar um salve aí para qualquer uma pessoa que está dentro da sua sala. E isso é considerado como o início da conversa, o handshake. O ataque DDoS, em base,
ele é justamente isso, ele sai experimentando esse handshake em excesso. É como se, de repente, imagine só, você aí ficasse de um jeito na sua sala, que você mandasse bom dia para todo mundo da sua sala aí de forma repetida às vezes. Isso ia encher o saco, ia transformar essa rede, essa comunicação na sala aí difícil, porque ninguém ia conseguir se escutar, porque você estava tomando ali a sala inteira para você, e enviando só esse handshake. Além disso, o ataque DDoS ele pode ser utilizado com outras técnicas junto a ele, justamente para essa experimentação desse handshake, ou seja, tentar fazer o contato, se o outro lado responder, ele continuar ali, enviar aquele ataque só para aquele mesmo site. O DDoS, inclusive, ele é muito utilizado para derrubar sites. Vez e outra vocês podem perceber. Eu quero que vocês vejam aí, quando falar assim, o site de tal empresa foi derrubado com um ataque, aí você pode perceber que o nome vai estar lá, DDoS. É um ataque que é muito utilizado dessa forma. A gente vai entender muito mais aí, mais adiante aqui na nossa disciplina, quando eu estiver falando um pouco mais sobre a segurança, e a gente entender um pouco mais sobre protocolos. Por enquanto, só lembrem desse nome, DDoS, que ele vai ser muito visto aqui, muito falado na nossa disciplina. Chegada das redes sociais foi ali também em meados de 2004. Revolucionaram o modo como as pessoas se relacionam e se comunicam. O ano de 2004 é o marco da popularidade das redes sociais, como o Orkut, o Google, Facebook, YouTube e o MySpace. A criação de Mark Zuckerberg, o Facebook assumiu a liderança em nível global e hoje conta com mais de 2,3 bilhões de usuários. Sabendo que isso ele está caindo nos últimos tempos, ele está procurando ali, porque ele está brigando em espaço com diversas outras estratégias de redes sociais. A gente vê redes sociais como o Instagram, redes sociais como o TikTok, que utilizam suas próprias estratégias, utilizam suas mesmas regras, suas estratégias ali, suas próprias ferramentas, suas novas criações, e com isso acaba fazendo com que algumas redes acabam se perdendo. A gente vê aí até o caso do extinto Orkut, fez muito sucesso ali, mais ou menos nesses meados aí do ano 2000, fez muito sucesso, mas que com o tempo acabou perdendo espaço e quem era detentor do direito do Orkut, o próprio Google, acabou transformando o Google ali em Google+, que também não conseguiu fazer sucesso. O Facebook era o rei, ainda pode ser considerado como o rei ainda dentro das redes sociais por muito tempo, mas essa liderança ele cada dia está diminuindo ali aos poucos, de pouco em pouco isso está se diminuindo. Em 2005, a gente tem o real lançamento ali do YouTube. Trouxe uma plataforma com a solução definitiva para produzir, editar, compartilhar e disponibilizar vídeos. Com mais de 1 bilhão de usuários, a rede social abriu as portas para as novas profissões e uma nova forma de consumir conteúdo. Tá aí a imagem do YouTube, ali nos seus primórdios, no seu início. A gente vê até que ele não mudou tanto assim a cara dele dessa época para hoje em dia. Mas a questão do uso do YouTube em seu início, a gente tem que entender que, como eram vídeos a serem postados, o tamanho dos arquivos eles eram muito maiores. E por serem muito maiores, era necessário ter uma internet bem mais rápida. Hoje em dia ainda, com a internet rápida do modo como temos, em algumas cidades, em algumas localizações, ou até quando você vai acessar o YouTube pelo seu celular, utilizando aí algo como 4G ou 3G em algumas cidades, o LTE, quando você vai utilizar isso, você percebe que demora-se até um pouco a mais para carregar tais arquivos. Então era um grande mal para ele, e ainda é, né? Essa questão do tamanho dos arquivos, qualidade dos arquivos. A gente viu que, vou voltar um pouquinho aqui, terminar só esse ponto aqui, a gente viu que a questão do YouTube, o tamanho dos arquivos depende da qualidade, mas eles gerenciaram um novo algoritmo, o algoritmo interno deles, dependendo do modo como a sua internet está, é o modo como ele vai te entregar o tamanho e qualidade daquele arquivo. Em 2006 a gente tem também a questão do Twitter. Twitter foi criado ali em 2006, padronizou um estilo de microblogs para o compartilhamento de conteúdo de forma rápida
e um alto alcance, com um limite de caracteres por postagem. A rede conta com mais de 326 milhões de usuários ativos. É interessante que o Twitter, quem de vocês aí utiliza-se do Twitter, o Twitter ele é mensagens rápidas, pequenas frases. E nessas pequenas frases, hoje em dia, no seu início, era justamente para que fosse mais rápido o envio, o compartilhamento dessas frases, o compartilhamento dessas informações fosse de uma forma mais rápida e que assim tivesse um alcance maior. Mas com a evolução da internet, esse tamanho poderia ser aumentado, mas aí ficou o estilo do Twitter de continuar ainda com uma frase mínima, uma frase de tamanho pequeno aí, uma pequena mensagem por pessoa. Em 2007, o ano começou com o lançamento do Windows Vista, da Microsoft, para usuários domésticos. A Apple também estreou seu novo sistema operacional, o macOS, que é considerado o chamado Leopard, mas ganhou o mesmo destaque com o seu iPhone, que chegou às lojas dos Estados Unidos em junho e ganhou o título de Invenção do Ano, concedido pela revista Time. Então, começou-se ali, já tínhamos outros, em 2007 a gente já tinha celulares, já tínhamos smartphones, mas a questão foi que o modo como ele chegou, o design dele era bem diferente, a questão do uso do sistema operacional próprio, então tudo isso fez com que ele tivesse esse glamour a mais. Aí a imagem também do Windows Vista, foi a substituição direta do Windows XP e tinha em si o tal do Aero, que fazia com que o Aero era a questão gráfica, a questão das imagens. Melhorou muito a questão da imagem, mas o gasto sobre memória foi muito superior. E esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores defeitos colocados em cima desse tipo de sistema. De 2011 a 2016, a gente vê ali principalmente a geração das assistentes virtuais. Controlar dispositivos eletrônicos por meio de comando de voz virou uma realidade a partir do lançamento dos assistentes virtuais. A Siri da Apple, em 2011, da Cortana da Microsoft, da Alexa da Amazon, ambas ali em 2014, e do Google Assistente ali em 2016. Então, até mesmo no smartphone de vocês, vocês já devem encontrar algo como um assistente social, seja ele o Google, seja ele, dependendo do celular que vocês têm, se é um iPhone, que não seria um celular, né? Seria um smartphone, um Siri, a Siri pode estar ali a te ajudar, ou até mesmo no sistema operacional, junto ao Windows, a gente encontra a Cortana. Sempre que vocês fizerem a instalação do seu Windows, vocês vão encontrar algo como a Cortana que pode lhe auxiliar a se transformar na assistente ali, o assistente virtual. 2011 a 2016 a gente tem também que falar sobre o início da tecnologia 5G. Não, Rildo, peraí, a gente está em 2022 e o 5G chegou agora aqui. Mas o 5G, a tecnologia 5G, ela teve início bem antes do que isso. A grande novidade da virada da década é a tecnologia 5G. A quinta geração de conectividade começou a ser implantada, tá? Desenvolvida. Agora, a implantação começou a partir de 2018 em alguns países com a promessa de impactar a conexão, por exemplo, em cidades inteiras. A tecnologia é uma das portas de entradas para o que se chama de cidade inteligente, um conceito que envolve a integração da infraestrutura urbana e, dessa forma, o recurso ajuda a alinhar o funcionamento de semáforos, iluminação, câmeras de segurança, com dispositivos que utilizam esses serviços, como até mesmo os veículos autônomos. Então, a tecnologia, a gente vai ter na nossa aula lá de falar sobre celulares, a gente vai falar sobre isso. Na próxima aula eu vou até puxar um pouquinho para falar um pouco sobre essas 5 gerações, desde o 1G até o 5G. Mas o 5G começou a ser pensado ali a partir de 2011. Os primeiros estudos dentro de faculdades foi ali em 2011. Dentro de faculdades, dentro das instituições, foi ali em 2011. Uma das que trabalhou muito com essa tecnologia em seu início, desenvolvendo até os protocolos iniciais, foi a Samsung. Teve o grande atraso do lançamento do 5G, vem justamente da questão dos protocolos a serem utilizados, nunca estava sendo definido quais os protocolos reais. Foi criado até, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas foi criado
2 caminhos de protocolos a serem utilizados pelo 5G e nada estava sendo definido. E aí, com a chegada nos últimos anos do Covid, isso atrasou ainda muito mais a implantação. Algo que deveria já estar pronto para um mundo conectado, como a gente depende dele hoje em dia, mas a chegada da pandemia isso atrasou ainda muito mais. 2022, o que temos, Rildo, para esse ano? O que você dita aí que seria a grande novidade desse ano? Eu diria que seria o no-code e low-code. As plataformas low-code, código baixo em inglês, possibilitam a criação de aplicativos sem conhecimento de programação. A montagem é feita por meio de uma interface gráfica de usuário, com o arrasto e o encaixe de blocos que contêm os comandos e não com a digitação de linhas de texto. Então, tudo aquilo que vocês viram lá na disciplina de lógica, que vocês têm que criar linha a linha, a gente já tem o chamado low code. Esse low code, você simplesmente arrasta os blocos já pronto para a criação. Por sua vez, as plataformas no code, sem código, permitem a qualquer um desenvolvedor soluções em software sem o uso de código de programação e análise posterior da TI, criando a figura do desenvolvedor cidadão. Então, o no-code, assim como o low-code, tenta facilitar o mundo da programação. Vocês devem ter percebido que programar sempre repete muito dos códigos. Então, o low-code e o no-code tenta justamente retirar isso. Está aí nessa imagem o Flutterflow, que ele utiliza principalmente o Dart e o JavaScript em sua programação. Então você pode simplesmente criar um aplicativo inteiro dentro de algo como o Flutterflow, um aplicativo para dispositivo móvel completo, com tudo, e ele funcionar. Você inclusive pode colocar ele na Play Store, todo funcional. Mas quer dizer então que eu não preciso mais aprender a programar? Mas aí quando você tem esse completo aplicativo, se você quiser modificar alguma coisa direto no código, se você quiser colocar uma coisa que é só sua, uma invenção totalmente nova, você vai precisar do código. Então eu digo que sim, você precisa aprender a programar e ao utilizar ferramentas como o caso do Flutterflow, vai te auxiliar a agilizar o seu trabalho. Você vai melhorar, você vai construir isso de forma bem mais rápida. A gente vê nessa telinha aí que tem o Flutterflow, que você pode simplesmente arrastar, criar botões só com um arraste na tela. Então é muito legal quanto a isso, mas continua ainda a dica que aprender a programar ainda é um bom caminho quanto a isso. Conclusão, entre os inúmeros benefícios da internet estão servir de enciclopédia mundial, realizar, comprar de maneira prática, atividades de lazer, se informar, usar internet banking, diminuição de distâncias, buscar emprego, quebra de fronteiras, educação chega onde a educação formal pode não chegar de forma efetiva. Então até mesmo aí, olha só o nosso caso aqui. Internet nos auxiliando até mesmo nisso. Vocês estão aí me acompanhando direto do YouTube, está na sua cidade, não tem um curso como esse, facilita. Você está na sua casa, facilita isso. Então a internet vem justamente para trazer tudo isso de bom junto a nós. Aí a dica de cinema para vocês, facinho de achar, gente. Vocês encontram fácil. Coloca lá dentro do YouTube, Guerra dos Navegadores, tá? Guerra dos Navegadores, ou também encontrado como Guerra dos Browsers, tá? Vocês encontram dos dois modos. Isso aqui vocês encontram lá dentro do YouTube, mas tem no Dailymotion, tem em outros, mas no YouTube vocês encontram fácil. O que esse documentário feito pelo Discovery Channel traz para vocês? Ele fala justamente da guerra que aconteceu ali em meados de 95 a 99 entre os navegadores. Vai falar até da questão da lei antitrust que foi utilizada contra a Microsoft na criação do Internet Explorer, porque eles estavam dando de graça o Internet Explorer, enquanto outros navegadores como o Safari, como o Netscape, eram cobrados por isso. Tá? Então, tá aí a dica, muito legal. Vão lá, assistam e se divirtam. Turminha, lembrar vocês o seguinte, essa nossa aula foi para contabilizar, para a gente contar, a gente entender toda a criação da internet e das redes de dados. Mas ainda falta a gente ver
toda a questão sobre os dispositivos móveis e satélites. E isso fica para a nossa próxima aula. Eu vou agradecendo vocês aqui por ter me acompanhado nessa manhã de hoje e a gente se encontra na semana que vem. Até mais!